Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que tu tá vendo. A gente tá mais uma vez em mais um encontro do Maternando no Espectro. E hoje eu tô aqui sozinha, não tô na mesa assim do podcast, porque era para eu estar naquele evento que foi no sábado passado, onde vários profissionais falaram, porém não pude estar presente. E hoje também a Paty deveria estar aqui, também não pôde estar presente, então eu vou seguir o baile sozinha e a gente vai ter essa esse workshop, né? Essa aula assim que eu preparei para vocês hoje com todo o coração. Então, eu quis botar o tema de tudo que eu gostaria de saber quando eu recebi o diagnóstico da minha filha. Por quê? Por que que eu quis tratar desse tema? Eu comecei a estudar o direito da saúde, direitos autistas, quando eu recebi o diagnóstico da minha filha. E quando eu cheguei aqui, era, como dizem, né, praticamente tudo mato, né? Então, a gente tinha poucos especialistas falando nisso, tinha poucos cursos, eu não sabia absolutamente nada. E para mim, eu não tinha diagnóstico, né? Meu diagnóstico veio um ano e pouco depois do diagnóstico da minha filha. Então, tudo para mim era novo. Eu gostaria que alguém tivesse pegado na minha mão aquela época e dito: olha, vem por esse caminho, que aqui tu vai conseguir. Então, eu tô trazendo para vocês, achei muito interessante trazer para vocês esse ponto de vista de dar o caminho, de como a gente pode ir quando a gente recebe diagnóstico, quando a gente está procurando as terapias, quais são os nossos direitos, enfim, tudo isso que a gente pode falar. Botei aqui quem somos nós, né? Claro que eu não estou aqui sozinha, porque a Piolha Sossô está aqui no meu coração, né? Botei um pouco sobre o meu currículo e está aqui, né, a estagiária, que é a razão disso tudo estar acontecendo, que é a Sossô. E eu gosto muito de chamar a atenção de que tudo que eu falo, eu estudo no âmbito jurídico, claro, da educação, né? Também eu sou uma guria que sou muito estudiosa, então leio muito artigo científico de saúde, porém, isso que eu estou falando aqui não substitui uma consulta médica ou com saúde, qualquer profissional da saúde que é especializado. Aqui eu estou falando como advogada, como estudiosa, como mãe, como autista, é conhecimento empírico, porém não substitui uma consulta médica, por favor, consultem. Aqui está um pouco do meu currículo, que graças a Deus está crescendo, né? Esse ano estou fazendo mais 2 pós-graduações, agora sou membro também do Instituto Lagarta Virapupa, sou conselheira e além de vice-presidente da Comissão de Direitos Autistas da ABA. E graças a Deus estamos e mãe. Bom, eu vou começar aqui, eu não vou nem entrar no mérito do que é o espectro autista, do que é, porque eu acho que já teve fala sobre isso, e não é bem o meu campo, assim, de conhecimento, eu acho que já teve bastante explicação para vocês sobre isso. Eu vou direto ao ponto, tá? Então, os números hoje cresceram muito, estatisticamente falando, né? Então, a gente tem esse número de 1 a cada 36 crianças, uma é autista. Então, os critérios do DSM mudaram, né? Nós temos mais profissionais estudando sobre isso, se aperfeiçoando. Tem mais gente falando sobre isso, assim como eu estou aqui, tem outras mães que falam, tem influência, tem pessoas com diagnóstico tardio, e isso vai aumentando o conhecimento para que aumente o diagnóstico. Então, quando a gente fala assim, esse boom de autistas que deu, por quê? É por isso, mudaram o critério do diagnóstico DSM, né? Antigamente existia o Asperger, né? E tá tudo agora na casa do autismo. Então, subiram os diagnósticos. Então, a gente vai ter que correr mais atrás, porque a gente vai ver autismo se multiplicando por aí, literalmente, né?
E essa parte aqui é muito interessante, porque a gente tem um diagnóstico diferenciado para meninas, né? Quando a gente fala em autismo em meninas e mulheres, geralmente ele é descoberto tardiamente ou com um profissional que tem uma boa visão, porque ele pode ter aspectos sutis, né? A minha filha teve o diagnóstico com 4 anos, mas ela tinha características assim como alguma rigidez, timidez, né? Era uma criança tímida, se escondia e tinha bastante o que eu descobri depois da avaliação, né? Que a médica disse hipotonia muscular, né? Então eu não sabia de nada disso. E outra coisa é que os testes antigos, eles são baseados em padrões de comportamentos de menino. Socialmente já, a gente já é ensinada desde cedo que tem que ser comportadinha, que tem que sentar direitinho. Então, qualquer coisa que sou estranho, a ser menina já é um diferencial. Mas então nós temos isso, né? Nós temos as mulheres com características diferentes dos homens, né? E pode ser mais sutil, não que não precise de suporte. A gente tem, cientificamente falando, uma habilidade maior de fazer um masking, né? Que é essa performance, né? É isso que a gente traz, assim, de poder performar com um custo, né? Isso causa muito custo nas meninas. Bom, tu recebeu o diagnóstico do teu filho. E agora? Agora, primeira coisa, quando eu recebi o encaminhamento da psicóloga para médica, eu fiquei com aquilo na mão assim, eu disse, nossa, tá, eu tenho um diagnóstico e agora eu tenho um monte dessas terapias, eu não sei nem para onde começar. Eu já tinha plano de saúde, mas tem gente que não tem um plano de saúde e é uma boa pensada, uma boa sacada começar a pensar em adquirir um plano de saúde. Por quê? Nós temos as terapias também via SUS, mas a gente sabe que o serviço do SUS ele está superlotado, né? E não é tão aprimorado. Então, tem pessoas que eu conheço que estão na lista de espera já para fazer um diagnóstico há uns 3, 4 anos. Né? E nisso vai para terapia. Então, vocês acham que com o número crescente que tem dos autistas, as cidades estão comportando via SUS tudo o que essas pessoas precisam? Não. Então, uma via para que tu não gaste tudo o que tu tem e não tem em terapias, em tratamento, é adquirir um bom plano de saúde. Porque daí a gente vai pagar a coparticipação, quando é plano de saúde com coparticipação, ou não vai pagar apenas a mensalidade, tá? Isso é muito importante. Puxando ali a brasa, né, pro meu assado, como a gente diz no sul, eu coloquei aqui consultar uma advogada para saber dos seus direitos, né? Isso eu acho muito interessante, porque eu faço essa consulta de acolhimento também, que eu digo, né? Que eu converso com as famílias e falo sobre tudo, como foi a minha trajetória, por onde que eles têm que ir. E eu acho isso muito importante também, fazer esse investimento numa profissional que vai te direcionar. Eu vejo muito o retorno de que, ai, obrigada, agora eu consegui saber por onde ir, né? Claro que eu estou trazendo isso aqui, mas é num curto período, né? Então, para uma coisa mais específica, caso específico, consultar o advogado, consultar a defensoria, ok? Quando a gente vai contratar planos de saúde, a gente tem que pensar que existem alguns tipos de plano de saúde, tá? Tem o individual ou familiar, que a cobertura é por livre adesão, ou seja, tu pode contratar qualquer profissional, né? E tem os coletivos por adesão, tem o empresarial. O que muda nesses daí, né? São os planos com coparticipação ou sem.
Atualmente, o cenário atual nosso de plano de saúde aqui é de que o plano de saúde sem coparticipação já tá um unicórnio, assim, sabe, tá difícil de ver. Antes eles eram muito vendidos. Então, o que que aconteceu? Essa não sei se vocês viram que aconteceu uma rescisão em massa lá na Unimed Rio, porque eram planos sem coparticipação, onde as pessoas já estavam em tratamento, pagavam a sua mensalidade e nada mais. Então, isso acabou ficando pesado para o plano de saúde. Então, eles rescindiram com essas famílias e só que ilegalmente, né? A gente não pode rescindir o plano de saúde quando o autista está em tratamento. O que que eles querem? Que eles cancelem esse plano de saúde para contratar um novo contrato onde ele pague coparticipação. É basicamente isso que está acontecendo. Então, tá cada vez mais difícil a gente achar os planos de saúde sem coparticipação, mas ainda existem, né? Porque o Brasil é muito grande, enfim, tem vários planos de saúde. Se tu conseguir um plano de saúde que não tenha taxa de coparticipação, é o ideal, porque a gente vai marchar com a coparticipação também. O que que é a coparticipação? É uma porcentagem do preço, digamos, da terapia, né? Por exemplo, vai fazer psicóloga, sessão com a psicóloga, sessão, o orçamento é R$ 100. É uma porcentagem conforme o teu contrato que tu vai deixar junto com o plano de saúde. Então, digamos que é 30%, né? Então, eu pago de com a participação 30% de R$ 100, então cada sessão eu pago 30. Mas claro que isso varia de contrato a contrato, não é sempre 30%. O que são decisões recentes com respeito à coparticipação, assim, abusiva, né? Limites de coparticipação. O que o tribunal, o STJ, o STF tem dito que até 50% de coparticipação ainda é legal. Então, nós temos planos de autogestão como o IP, que eu nem vou falar muito assim sobre a seara do IP aqui do Rio Grande do Sul, porque vai entrar ali quando a gente falar de judicializar. Né? O IP, ele não tá, eu brinco, né? Não dá nem um copo d'água de graça, não dá nem bom dia de graça. Então, se tu vai pedir qualquer coisa de forma administrativa, ou não vão responder ou vão dizer que não. Então, é tudo judicializado. Porém, com a porcentagem ali, dependendo do contrato, né, de coparticipação de 40%, 50%. Então, quem faz uma terapia de alta intensidade, vamos falar um ABA com 20 horas, mais fono, TO, marcha com uns 5 mil só de coparticipação, né, em média. Porém, ainda é menos do que pagar integral, né? Então, é isso que eu queria falar sobre coparticipação. O que é a carência? Quando a gente contrata um plano de saúde, a gente tem a carência, que é esse tempo que a gente, em regra, não vai poder usar alguns serviços, né? Então, a gente tem que ficar contratando o plano de saúde X tempo para poder fazer terapia X. O que acontece no caso do autismo e no caso dos transtornos de neurodesenvolvimento? A gente considera que são tratamentos de urgência e emergência. Então, a gente pode, em regra, pedir a quebra contratual, né? A quebra da carência. E isso a gente pode fazer de forma administrativa, tá? Geralmente, eles, claro que não avisam a família, né? Oi, você está contratando nosso plano de saúde, então aqui é autismo, então vou quebrar a carência para ti. É óbvio que eles não vão avisar, né? A gente tem que solicitar isso, falando, né, sobre a neuroplasticidade, falando sobre critérios de emergência e urgência. Então, solicitar essa quebra de carência. Se não funcionar também na via administrativa, também pode ser judicializar ou entrar com reclamação na ANS. Isso é bem possível. Aqui eu já falei o pedido de carência. Na busca do diagnóstico. Gente,
Isso eu tenho que, às vezes, evitar um pouco de expor a minha opinião muito pessoal, mas eu só um pedido, assim, uma dica da advogada. Procurem bons profissionais que vocês sabem que são atualizados, que vocês têm recomendação, que vocês falam com as outras pessoas e as outras pessoas recomendam, que tenham propriedade para poder dar esse diagnóstico de algum, não precisa ser neuro ou psiquiatra, pode ser um pediatra que entenda, que trabalhe, que avalie, só que tem que ter conhecimento, tem que ter capacidade, porque o diagnóstico, ele é clínico, né? Então, não existe algum exame que tu vá para uma máquina, um tomógrafo, assim, e diga, bom, esse aqui é autista. Então, eu vejo muitas famílias naquela maratona em busca do diagnóstico, né? Passou por lá, ai, não, disse que não é autismo, disse que não é o quê, e nisso a pessoa, a criança, vai se atrasando, né? Hoje em dia o conhecimento está muito maior, mas eu, por exemplo, recebi meu diagnóstico com 35, né? Antes era milhões e zilhões de diagnósticos, né? Depressão, ansiedade, bipolaridade, enfim, na mulher acontece isso pela falta de conhecimento, né? Então, por favor, procurem alguém bom. Ah, é isso que eu digo, né? As verdades difíceis de serem engolidas. Se a gente não investir de primeira em alguém que vai nos encaminhar para o caminho certo, para a terapia certa, com um laudo bonito, ok, a gente tem o perigo de cair nessa saga do diagnóstico, né? Então, levou em médico X, ai, com certeza não é. Eu tenho experiência, a minha própria filha, né? Porque quando eu recebi encaminhamento da psicóloga, eu fui procurar uma outra, só para ver o que ela dizia, sabe? E ela me olhou assim, não, de jeito nenhum, nenhuma hipótese dessa criança ser autista, porque ela presta atenção quando a gente fala com ela, porque ela fala bem. Então, a gente tem ainda alguns estereótipos, assim, que nem a medicina, nem os médicos, enfim, estão acompanhando, né? Os terapeutas estão acompanhando. Isso é muito importante. Não é obrigatório ter o laudo com o CID do autismo para a gente conseguir as terapias. É importante? É muito importante, porque o laudo, ele nos garante por lei as terapias que a gente precisa. Porém, se um médico, vamos pensar num bebê que está sendo avaliado e ele está com sinais de atraso de desenvolvimento e precisa iniciar uma intervenção precoce. Então, esse médico pode dar um laudo falando sobre os prejuízos, falando sobre as características e pedindo a intervenção precoce. E o plano de saúde tem que aceitar esse laudo e tem que cobrir as terapias. Eu já estava presencialmente numa operadora de saúde, resolvendo uma treta lá, e tinha uma família do meu lado. E o pai estava desesperado, disse, ai, porque eu tenho esse laudo aqui, onde o médico está pedindo as terapias para poder avaliar, para poder pesquisar mais, para começar a intervenção, e a moça do outro lado dizendo, não, a gente só fornece a terapia para quem tem o CID no laudo, para quem está escrito, tem que ter o CID ali para conseguir as terapias. E eu tava assim, meu Deus, eu falo, não falo, eu falo, não falo. Eu resolvi ficar ali, né? Mas isso são coisas que, como eu disse, as operadoras de saúde, elas visam o seu lucro, né? Elas não querem facilitar tanto assim para ti. E elas não vão dizer, ela óbvio tem informações ali que são desencontradas, né? Algumas atendentes podem dar a informação correta, outras não. Enfim, essa pessoa que atendeu essa família disse que só poderia encaminhar as terapias com laudo, com o CID. Isso não é verdade. Então tá.
uma aguinha. Primeiro passo, depois eu ter o meu laudo de encaminhamento, meu laudo já pedindo as terapias, pega o teu cartão do plano. Atrás vai ter esse 0800 aqui. É a central de atendimento, a bonita central de atendimento. Tu vai ligar para esse número, para esse 0800, alô, não, aqui eu recebi o diagnóstico da minha filha, minha filha recebeu o diagnóstico de autismo, eu estou precisando de terapias, terapia ocupacional, vou dar exemplos, tá? Terapia ocupacional, fono, terapia ABA, AT, eu moro na cidade X e eu gostaria de saber os profissionais que vocês têm na rede credenciada. Qual é a rede credenciada que a operadora possui? E eu gostaria que vocês me enviassem por e-mail. Por quê? Porque se falar isso por telefone, fica uma informação muito ampla, né? Por e-mail, quando eles mandam, tu pede para que eles mandem ali aquela lista de clínicas e terapeutas conveniados, eles já colocam ali uma possibilidade de tu verificar se realmente tem horário, tem profissionais, tem essa cobertura que tu deseja, né? E sempre pede o número do protocolo. E eu já vou dizer por quê. Tá, então tu fez essa ligação e eu gostaria de que me enviasse por e-mail, eu gostaria do número do protocolo dessa ligação. Anota e guarda esse número do protocolo, tá? Outra coisa que é uma dica bônus, quando a gente está pedindo coisas para a operadora de saúde e a gente tem a tendência de que possam nos negar via telefone e a gente precisa fazer prova de que isso foi negado para a gente, é muito bom aquele aplicativo que grava a ligação, sabe? Que tu aperta ali e começa a gravar quando tá falando. Eles não têm como dizer que não negaram, porque às vezes, não foi, não teve negativa. Teve sim, só que foi por telefone. E acontece muito, não é raro, acontece muito. Então tá, tu pediu as terapias lá por e-mail, fez o pedido, anexou já o laudo, algumas outras coisas por e-mail, os seus documentos, né, por e-mail lá deles. Eles têm, a ANS tem um prazo para resposta, né? Em quanto tempo eles devem fornecer essas terapias? Então, tá tudo nessa tabela aqui da Resolução 466, né, da ANS. Então, são esses dias que eles têm para fornecer essas terapias, tá? Então, agora a gente passa para o ponto de desvendando negativas do plano de saúde. Tem plano de saúde que diz assim, não, olha, a gente não vai dar para você, não, né? Porém, essa negativa, ela pode vir assim, explícita, né, dizendo não temos cobertura, não está no rol, mas ela também pode vir implícita, tá? Todos os casos que eu coloquei aqui são reais, eu acho que aconteceram todos comigo, quando eu estava à procura de terapia para minha filha, tá? Um exemplo de negativa, indisponibilidade de horários. Por exemplo, a carga horária que teu médico pediu para minha filha era 3 horas de fisioterapia Bobat por semana. Tinha na credenciada um horário. Então, eles me ligaram tentando me convencer de que eu tinha que aceitar aquele horário. Não, mas nós temos um e depois vai abrindo. Eu disse, não, se está escrito 3, eu preciso do 3. Se tu está dizendo que tem um, isso é negativa. E foi toda uma briga, assim. Eu sempre digo que o deferimento de terapias via administrativa, ele é possível, mas é chato e burocrático, mas é possível. Nem tudo precisa ser judicializado, viu? Então, se a gente tem as armas certas, que são
saber reconhecer as negativas, saber por onde ir, fica muito mais fácil de tu fazer a tua família poder fazer isso sozinha sem precisar judicializar e ter um gasto muito maior, né? Claro que para o advogado vive também disso, porém eu gosto de dar oportunidade para as pessoas fazerem isso de forma administrativa, porque eu gosto de ensinar esses passos. É meio satisfatório, sabe? Tipo, ir contra o sistema também. Tá. Outra possibilidade de negativa do plano de saúde. A rede credenciada não tem profissionais com a qualificação compatível com a do laudo médico. Então, digamos, o mesmo caso ali. Estava no laudo médico prescrevendo fisioterapia Bobat, no método Bobat, que é um método muito estudado, que tem mais, né, referências científicas para fisioterapia, para hipotonia. E a clínica conveniada, ela me ofereceu, não, a gente tem fisioterapia normal, não temos o certificado de Bobat. Então, negativo. Ou quando a gente pede, por exemplo, porque já aconteceu de eu pedir, tá, então se tem Bobat, eu gostaria do certificado da profissional. A gente pode pedir isso, a gente tem, né, o direito de saber. Não, mas a gente não disponibiliza o certificado. Então, não tem a especialização que eu estou pedindo, né? É uma forma de negar o teu direito. Se está dizendo que precisa Bobat, ou está dizendo que precisa de integração sensorial, de AIRES, digamos, na terapia ocupacional, né? A operadora de saúde tem que te fornecer exatamente aquilo. Caso te diz, não, mas a gente só tem TO sem integração sensorial de AIRES. Então, não é o que eu estou pedindo, né? Então, já é uma negativa. Tá? Outra negativa. As clínicas credenciadas não têm horário compatível com o que tu precisa. Por exemplo, a minha filha faz terapia ABA todos os dias, das 9 às 11, das 8h30 às 11h30, digamos, né? E eu precisava um horário de fono. É um caso hipotético, tá? E a fono credenciada só tem às 10 horas da manhã de terça. Então, não é um horário possível, né? A operadora de saúde ela tem que te dar um leque de possibilidades ou tem que arcar com o custo daquele profissional que pode naquele horário. Então, isso também é uma forma de negativa. A última forma de negativa aqui, as clínicas credenciadas com profissional qualificado. Eu preciso de terapia ocupacional com integração sensorial de AIRES. A pessoa tem a especialização em AIRES, porém não tem vaga. Nós temos uma lista de espera aqui de 30 pessoas. E eu preciso... quando a gente fala em autismo, a gente fala que é tudo para ontem, né? A gente precisa para ontem isso. Então, quanto que o teu filho vai perder de neuroplasticidade, de oportunidade de estar aprendendo enquanto está na lista de espera? Então, não é uma possibilidade para a gente ficar esperando na lista de espera, né? Aqui. Continuando nessa resolução 466 da ANS, vou dar uma resumida, tá? No que está aqui. Se a rede credenciada não tem o profissional que a gente está pedindo, ou tem essas negativas aqui, né, a gente vai poder mandar orçamentos de profissionais da rede particular para que a operadora de saúde faça o custeio desse tratamento. E tá explícito aqui, muito bonito, de que a operadora deve fazer o pagamento do profissional diretamente para o profissional. Não precisa aquela coisa do que acontece muito também, esse golpe tá aí, cai quem não tá vendo isso, né? O golpe e a gente só reembolsa conforme a tabela que tem. Gente, tabela, esse reembolso conforme a tabela é só para plano de saúde de livre escolha de profissional. Se eu posso escolher entre todos,
né, que tem na vida, e existe uma tabela para reembolso, né? Então, tu vai pagar a coparticipação conforme essa tabela, e essa tabela é X para todos, né? X tanto para todos. Então, a operadora de saúde ela não pode botar o valor para o teu profissional. Já me aconteceu ter casos de clientes em que, hipoteticamente, tá? Fonoaudióloga não tinha na rede credenciada o plano. A gente pode até te dar essa particular que tu está trazendo o orçamento. Porém, é R$ 150 a sessão e a gente só reembolsa no teto de R$ 100, como a sessão fosse 100. Então, menos a coparticipação, tu vai ter que devolver ali, sei lá, a pessoa recebia uns R$ 30. Tá totalmente errado, né? Mas o golpe tá aí, cai quem não se informa. E essa dica é muito importante porque acontece muito. Gente, se não tem na rede credenciada, a gente pode pedir essa cobertura com pagamento direto ao profissional. Eu digo que o reembolso ele prejudica e onera as famílias, né? Porque a gente vai ter que ter aquele dinheiro vivo para pagar, para depois receber o reembolso. E a gente sabe que é muito difícil ter esse dinheiro, assim, para poder ser reembolsado depois. Então, é mais uma dica para que a gente possa pedir isso de forma administrativa. É direito nosso, é resolução da ANS. Segue. Então, se vocês já fizeram todos esses passos aí, tudinho, tá? Mandou e-mail, pediu as redes credenciadas, ligou para as redes credenciadas, viu que não tem horário, viu que não tem profissional qualificado, aquelas hipóteses de negativas, né? Ou até essa hipótese também do que o pagamento não é feito direto, é feito via reembolso por tabela hipotética não existente. Tu vai lá e abre tua NIP, né? Que é a famosa reclamação da ANS. Adoro, funciona muito. Em sede administrativas é um dos principais recursos que a gente tem. Por quê? Porque as operadoras de saúde fazem isso com a gente, ou seja, negam os direitos que a gente tem, porque tem muita desinformação nesse mundo, né? Eles se aproveitam que as pessoas não têm toda essa informação que eu estou trazendo aqui para ti e vão tentando lesar o consumidor, né? Vão tentando isso, vão tentando aquilo, até que tu descobre que tu tem direito, né? E eles não te dão via administrativa. Então, tu vai lá no site da ANS, bem bonito. Daí, por isso, tu lembra quando eu te falei lá no começo, lá do atendimento do primeiro e-mail, que era para tu pedir o número do protocolo? Vai aparecer, que tu anotou, esse número do protocolo que tu vai usar caso tu vai fazer a reclamação na ANS. Então, vai aparecer desde a data lá que tu fez o teu primeiro pedido, né? Passando o prazo, já se tiver passado, né? E tu tem que fazer o cadastro ali no gov.br e abrir essa reclamação, tu vai preencher um formulário. O que acontece quando é feita uma reclamação assim para a ANS? A ANS é o órgão fiscalizador, né, a agência reguladora dos planos de saúde. Então, não está cumprindo conforme as regras da ANS, leva a multa, né? E então, só de ser notificado ali, não está cumprindo o que tu está reclamando, eles já levam uma multa. Então, em vias administrativas, eu acho uma boa técnica. Não esquece de anotar o número do protocolo lá no começo. Em geral, eles vão te dar um retorno depois de um tempo, tá? Para saber se foi solucionado ou não o teu problema. Pessoalmente, eu já fiz 2 reclamações para a ANS
com casos de negativa também, e deu certo, consegui, porque daí entraram, a ANS vai lá e puxa a orelha da operadora de saúde, do plano de saúde, eles pagam uma multinha, e se eles não resolverem, se tu responder assim, não resolveram, ainda não me deram o que eu preciso, eles vão lá e dão outra puxada, outra multa, né? Então vai indo assim até resolver, tá? Ah, tá. Isso é muito bom também. É motivo de negativa, só um minutinho. Então, esse motivo aqui que eu vou falar agora é motivo ainda de muitas negativas de operadoras de saúde. Eu vou dar uma resumida, porque esse aqui, o papo é grande, mas lá em 2022 teve uma grande discussão sobre a taxatividade do rol de procedimentos da ANS. O que é o rol de procedimentos da ANS? É uma lista de procedimentos ali, tá listado, né? E eles diziam que podia ser taxativo. O que quer dizer? O plano só deve cobrir o que está obrigatoriamente nessa lista. E a gente sabe que a medicina está avançando muito, os tratamentos estão avançando muito e não acompanham, né, esse rol. E afetaria muito, muito, muito a comunidade autista, foi muito ativa nessa luta para deixar o rol exemplificativo. Tanto é que saiu a lei do rol, né, 14454, que definiu que o rol sim é exemplificativo, ou seja, aquela lista que existe, ela é apenas exemplificativa. Se teu médico está prescrevendo ou está pedindo para que tu faça alguma coisa que não está no rol da ANS, o plano de saúde deve cobrir sim. Né? Tem ali duas hipóteses, as hipóteses onde devem ser deferidas, né? O que precisa, mas basicamente é teu médico dizer que precisa, né? Porém, ainda daí todo mundo pensou, nossa, nossos problemas estão resolvidos, agora nós vamos conseguir nossas terapias sem judicializar. Gente, não. Eles continuam usando isso de que tal coisa não está no rol, tal coisa não está no rol. Eu tenho um litígio agora, né, que ainda não é judicial, mas está rolando via administrativa, de que é um pedido de uma cirurgia robótica que disseram, a operadora disse não porque não está no rol, né? Então, eu fui lá, fiz todos esses passos que eu falei para vocês, eu tô fazendo, depois eu venho contar o que aconteceu, mas vai dar certo, né? Então, quando falarem não está no rol para vocês, não é verdade, estão tentando, tá aí, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Aí eu botei mais uma verdade difícil de ser engolida, né? A legislação, ela é muito, muito linda, maravilhosa, mas, infelizmente, às vezes a gente não consegue mesmo com todo esse espaço via administrativa e a gente tem que judicializar. Entrar com ação contra o plano de saúde para ele dar para a gente o que a gente tem de direito. Não é lindo? Né? É o fim, mas é a nossa profissão, é insalubre. Judicializando, tá? Então, primeiro lá, tu vai fazer uma consultoria, vai instruir um processo com o maior número de provas possíveis, tudo isso que eu disse antes, conversas com a operadora de saúde, prints de conversa com a clínica onde ela está dizendo que não tem vaga, a reclamação da ANS, os orçamentos, junta tudo isso, tá? É isso que eu botei. E a gente sempre pede que nos casos, né, de transtorno de neurodesenvolvimento ou autismo, a gente pede a medida liminar para que corra o processo, a pessoa já fazendo o tratamento, né, e depois que vá para a sentença. Vamos pular um pouco dessa parte também para outros direitos também, outras coisas, né, que são
obrigatórias, interessantes de ter. A CIPTEA, que é a carteirinha de identidade da pessoa transtorno espectro autista. Agora saiu, né, um comunicado de que ela vai ser nacional, o que eu acho que vai ser bem melhor. Porque vai ter um levantamento e cadastro melhor para as pessoas no espectro, né? Aqui no Rio Grande do Sul, quem faz é a FADERS, né? Só é bem fácil de fazer. Entra no site da FADERS, anexa lá o laudo, preenche várias coisas, coloca fotinho, e isso serve muito para tu dar o teu famoso carteiraço, né? Não, mas é que eu digo até de atendimento preferencial, tá? Tem muita gente que fica carregando o seu laudinho, né, dentro da carteira. A CIPTEA é um direito e também são formas estatísticas, né, de poder fazer o levantamento das pessoas autistas aqui no Rio Grande do Sul e nos estados. E é muito fácil de fazer e eu acho que facilita muito se tu vai levar teu filho no pronto-socorro ou se tu tá em algum evento cultural que tu tem direito a meia entrada, tu já te identifica ali como sendo TEA com a CIPTEA. Aqui. O BPC, o benefício de prestação continuada, é uma pergunta que eu acho que eu recebo diariamente no meu Instagram. Aliás, eu nem falei do meu Instagram aqui, né? Muito, né? Para quem não me segue, o meu Instagram é advogada neurodiversa. Segue a gente, tem conteúdo, tem a Sofia, tem a Gal agora, né? Personagens do nosso dia a dia. O benefício de prestação continuada, ele é um benefício que ele não é da Previdência, tá? É da assistência. E tem certos requisitos para a gente ter o BPC. Não é assim, eu já vi chamarisco na internet, assim, propaganda, tá rolando ali o Instagram. Ah, você é mãe de autista, saiba que você tem direito a um salário mínimo. Daí a pessoa vai lá e contrata, né, o escritório, a firma lá, e paga por isso, e quando vê, ela não tem nem os requisitos para poder dar entrada no pedido. Então, não é ser mãe atípica, ter filho autista, que tem direito ao BPC. Então, a gente precisa de alguns critérios, que é 1/4 de salário mínimo per capita da casa. Então, pega a renda da casa e divide por todos, tem que dar 1/4 de salário mínimo. Então, pensa, condições bem humildes, né? Miseráveis, né? O laudo médico, que ateste a deficiência, o autismo, enfim. Tu tem que fazer o cadastro, a inscrição lá no CAD único. E depois disso, tu vai passar por uma perícia médica e social. Pausa dramática aqui, né? Por quê? Qualquer pessoa pode pedir o seu BPC. Lá, igual no site do Gov, do meu INSS, né? Pode entrar com pedido, anexando tudo isso, e vai passar pela perícia. Os casos de judicialização vão mais ou menos por aí. O que acontece? Nós temos muitos autistas pedindo o benefício. E nós temos, como eu disse, um déficit na qualificação dos médicos e dos peritos. Então, vai a Vanessa lá, com seu 1/4 de salário mínimo, já o meu cadastro, tudo bonitinho, vou pedir o meu benefício, e o médico olha para mim, faz umas perguntas, e ele vai lá e diz, não é autista. Porque da cabeça dele, dos critérios que ele entende sobre o autismo, eu não pareço autista, não tenho cara de autista, entende? Então, acontece muito. Isso que eu acho um erro também, porque se fazendo uma crítica agora, se o Estado investisse em capacitação dos peritos, ele ia perder talvez menos que na sucumbência do que ele perde quando as pessoas entram com a ação, né? Isso é uma crítica. Mas, enfim,
pode ser, tu pode pedir via de administrativa, mas pode ser que teu benefício seja negado por isso, né? Ou por, mas aqui tá bem claro, né? Por caráter de renda, existem agora, tu pode anexar ali teus gastos, né? Mas não pode ultrapassar muito do que 1/4 do salário mínimo. Né? Mas tu pode anexar ali, eu tenho gasto com remédio, tenho gasto com plano de saúde, com terapia, sei lá, né? Envolve toda a renda que tem. Dá para tentar, né? Ou judicializando também. Obtenção de terapia via SUS. Aqui é uma coisa um pouco mais totalmente diferente do que para plano de saúde, porque a gente tem maneiras bem diferentes, variando de município para município, de estado para estado, mesmo SUS sendo federal, tá? Mas, basicamente, lá na unidade básica de saúde, o paciente ele vai ser avaliado, daí ele vai ser encaminhado para especialista, daí depois uma equipe que é multiprofissional, ela vai avaliar, né, o quanto que precisa com urgência das terapias. E daí é encaminhado para os órgãos que são também parceiros do SUS, ou que faz as terapias pelo SUS, como a APAE aqui em Santa Maria, digamos, tá? Mas digamos que a Marcinha tem uma filha nível 1 de suporte, né, que precisa de menos suporte, e foi avaliada lá, e a Marcinha fala, né, vai na escola, tem alguns prejuízos motores, precisa de fisioterapia, precisa de TAO, precisa de várias terapias, mas depois disso foi o filho da Suzana, que é nível 2, 3 suporte, e tem condições que precisam, claro, de mais suporte. Essa pessoa passa na frente da fila, entende? Pela classificação de prejuízo. Então, o que acontece? A filha da Márcia vai tá 5 anos na fila de espera da PAI, digamos. Isso não é nem fake news, né? Acontece muito. E eu já tive que não. Já participei de palestra para município, porque a pessoa perguntou as mãos, levantou a mão assim, deu, tá, e se não consigo terapia via SUS, via médico, assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para não ficar esperando? Daí tava todo mundo, secretário de saúde, todo mundo na minha frente, eu disse, judicializa. Né? A gente tem que falar isso porque as pessoas têm que saber a possibilidade de que o SUS também tem que custear as terapias, né? Assim como para quem não tem plano de saúde, né? Tem o SUS e o SUS tá assim com a mesma barreira que faz para ter as terapias, judicializa contra o SUS. Né? Então, tu vai entrar ali contra o estado, município, né? E então vai anexar laudos particulares e afins, né? Isso para mim, é um problema de muitas camadas, porque quando a gente não tiver ainda profissionais capacitados e no tamanho, na quantidade que a gente precisa, vai ficar ou muita gente sem terapia, ou vai acontecer do Estado entrar num colapso financeiro, né? Porque vai estar recebendo muita demanda judicial. Mas daí vai tudo também de outra crítica, que é da construção de políticas públicas, né? Que é longo suspiro, né? Tem muito para falar sobre isso. Vamos seguir. Medif Fremec. Esse é muito bom, esse eu gosto, eu falei do último evento que eu tava, tá? O acompanhante da pessoa com deficiência, o autista, ou alguém que tem condição médica, o acompanhante tem direito a 80% de desconto na passagem aérea,
tendo esses formulários preenchidos pelo médico, né? Que é o Medif, que é para uma viagem só e de volta, né? E o Fremec, ele chama de o passageiro frequente, que é tu vale por 1 ano. Não tem um formulário Medif Fremec padrão, ou seja, cada companhia aérea, tem umas principais aqui no Brasil, tem os seus formulários. Então não adianta tu fazer vou falar nomes porque, enfim, não adianta tu fazer na Latam, pedir teu Fremec na Latam e querer voar pela Gol. Então tu vai ter que fazer todo o procedimento de preenchimento da ficha, tem que ter o carimbo, o CID do médico, e é um procedimento meio chatinho, meio burocrático. Também tem advogadas que fazem isso também, tem serviços também que fazem. Funciona, já usei mais de uma vez. Consegui, no caso da minha filha, foi como passageira principal e eu fui como acompanhante com 80% de desconto. Então, vale a pena saber desse direito. Poucas pessoas sabem, porque também a companhia aérea ela não vai botar lá também no site, né? Você que está acompanhando, né, seu passageiro que está com, né, tem alguma condição de deficiência, ou autismo, ou condição médica, você tem direito a 80% de desconto, né? Eles não fazem isso, mas existe uma resolução da ANAC, tá? Então tá, gente, o tema da educação. O tema da educação tem várias coisas que eu gostaria de saber antes do diagnóstico, ou de saber que não é possível, que está errado. Eu poderia passar uma hora aqui, mais um período desses, falando só sobre a educação, mas eu vou dar uma pincelada. Eu acho que o primeiro lugar que a gente deve saber é que é crime capacitismo, né? Que é o preconceito com as pessoas com deficiência. Então, negar matrícula para autista ou convidar para se retirar, ou qualquer ato que seja para segregar e não promover a inclusão, isso é crime. Isso não pode. Eu já passei na pele também. Quando eu mudei de cidade, voltei para Santa Maria, né? Eu morei um tempo fora. Quando eu voltei, eu procurei escolas assim que dizem, eu tô procurando vaga, não sei o quê, pro pré. Nós temos. No caso, a minha filha tá no espectro autista. Não, mas é erro, não. Ou tem uma que até me bloqueou. Né? Então, olha, se vocês soubessem a quantidade de famílias que passa por isso. Suspiro fundo, vamos lá. Monitor e acompanhante especializado. Esse é um tema também que dá bastante confusão, né? Na lei berenispiana, que é a lei, né? Berenispiana foi uma mãe de autista que fez essa lei, enfim, diz que o estudante autista terá direito a um acompanhante especializado caso comprovada a necessidade. Aí que está o pega-ratão, né? Quem vai comprovar essa necessidade? Não diz ali. Então, a gente diz que é o laudo médico, a escola diz que é a escola, e assim ficam os embates, né? É uma questão que é difícil de solucionar. O acompanhante especializado, como o nome diz, ele tem que ser especializado. Já na área, né? Especializado em autismo, com curso da pedagogia, enfim, educação especial, fono, psicologia, que saiba esse manejo, né, com a criança autista, tá? Que é diferente do monitor, o profissional de apoio, que pode ser a nível de ensino médio, né, estudantes, enfim, que vão auxiliar a criança, a pessoa autista, nas tarefas no geral, na escola. O que tem acontecido muito? Criança fora da escola porque não tem acompanhante ou monitor, né? E isso também, já falei bastante, mas eu poderia falar mais sobre isso.
mas é a falta de política pública que abrace o nosso público, né? É uma bola de neve, né? Criança sem monitor, não vai para escola, não vai para escola, a mãe não trabalha, a mãe não trabalha e fica em casa com o filho, entra em depressão, não tem sustento, né? Isso causa um problema social enorme, social econômico, né? Porque então o Estado não está dando para essa criança e também não está fazendo a mãe estar ali na sociedade. E vira uma bola de neve gigante, né? Então, eu digo que os políticos, sociedades, enfim, eles sabem do problema e não resolvem, sei por quê, né? Aumentar a bolsa de acompanhante e deixar assim, a gente aumentou o salário, agora vamos lá, quem quiser se candidate. Gente, isso é muito cruel. Eu acho, eu estava comentando até num grupo esses dias de associação, porque, tipo, vamos, digamos, um serviço básico aqui, tá? Sei lá, coleta de lixo, digamos, tá? Então, cada bairro é responsável pela sua coleta de lixo e a prefeitura está dando X reais para cada um, mas ninguém quer ser, porque não tem plano de carreira, não tem estabilidade, não tem nada, lidar com lixo é ruim, digamos, né? Gente, não adianta então aumentar o valor, tem que capacitar os profissionais, tem que ter plano de carreira, tem que ter criação de política pública, várias camadas também de pensamento. O acompanhante terapêutico, tá? Via aba Denver, que são terapias intensivas. São diferentes do acompanhante especializado e do monitor, porque o acompanhante terapêutico ele é um profissional da saúde. Então, fica muito nesse bate-bola, né? Daí tu vai pedir pro plano de saúde, porque é um profissional da saúde, tu vai pedir o acompanhante terapêutico para que acompanhe em ambiente natural, que vá na escola e acompanhe para manejo de comportamento, tá? Não é questões pedagógicas. Daí o plano de saúde diz: não, a gente não vai dar o acompanhante, o assistente terapêutico, porque isso é pedagógico, é da escola, né? E daí a escola também não quer receber o acompanhante terapêutico lá. É uma confusão, gente, que assim, ó, é insalubre pensando nisso, né? Mas, ressaltando aqui, o assistente terapêutico, ele é um profissional da área da saúde, ele não tem nenhuma relação de emprego com a escola e também não tem que, por exemplo, obedecer ordens da escola, tá? Ele vai aplicar um plano feito pelo analista de comportamento, supervisor, né? Ele tá lá para o manejo dos comportamentos, enfim, e não para funções pedagógicas, né? O acompanhante terapêutico tem que ser pago pela família, barra plano de saúde, barra SUS, né? E não pela escola, tá? Eu já tive um caso que isso assim, eles não queriam dar um acompanhante especializado para criança, e a sugestão da escola é assim: não, a gente não vai dar um monitor individual a um acompanhante especializado, mas a gente acha muito interessante que ela tenha um acompanhante terapêutico e que daí então a família contrate esse acompanhante. Oi, né, gente? Não tem nem cabimento, sabe, que foi proposto, porque tá, vai ter um acompanhante terapêutico. Não existe acompanhante terapêutico também sem supervisão, sem um analista de comportamento. Então, é uma série de absurdos que a gente vê. E mais um suspiro profundo. Tá. Quando a escola negar o acompanhante especializado, ou o monitor, ou não deixar o teu AT, que é o acompanhante terapêutico, entrar na escola, também tem alguns passos que tu pode fazer, né? Eu faço muito esse serviço de tentar mediar com a escola, né? Chega lá
e falar sobre o que é, por que precisa, como é o caso tal, né? Não funcionou o diálogo. Vamos notificar a escola. A gente faz uma notificação em 2 vias, explicando bem, com todos os pedidos. A escola vai assinar, a gente vai colocar um prazo. Tem que ser respondido em 5 dias, tá? A escola não responde, já está implícita essa negativa, né, do teu pedido, já pode judicializar. Mas se responde, daí tem chances de ter uma resolução mais pacífica e administrativa disso. Ah, outra coisa muito importante dessa parte. Aciona o Ministério Público. Quando acontece isso com escola, vai lá e aciona o Ministério Público, tá? Sobre esses acontecimentos na escola. Eu botei um bônus de dicas que não são jurídicas sobre o que eu gostaria de saber e o que eu passei a saber depois do diagnóstico, né? O autismo ele não é o fim do mundo. O diagnóstico ele pode proporcionar a chance de ter um adulto mais funcional. As terapias precoces hoje salvam vidas, né? Então, se a gente vai ter gente mais autista, mais funcional no futuro, ou com menos prejuízo, ou precisando menos suporte, é porque teve essa oportunidade na infância, tá? Tu, mãe, tu tá sempre em constante aprendizado. A gente se cobra, né? E se cobra, sofre que não tá fazendo o suficiente. Mas a gente tá aprendendo todo dia. Tu vê, eu fiquei falando aqui 1 hora sobre isso, que há 4 anos atrás, eu não sabia nada sobre isso. Então, eu tô dizendo que a nossa trajetória aqui é um aprendizado diário. A gente vai aprender diariamente, a gente vai aprender como lidar, a gente vai aprender as dicas aqui, é como entrar, né, com ação, como saber os nossos direitos, e a gente vai aprendendo, e a gente vai construindo a nós mesmas. Ter culpa menos, por favor. Cuida da tua saúde física e mental, porque a gente sabe aquela que diz assim, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, depois no outro. Se a gente não tira um tempinho para cuidar da gente, a gente adoece real, tá? Se não fisicamente, psicologicamente. E eu não conheço nenhuma mãe atípica que não tome seus controladinhos, tá? Então, não tá te sentindo bem, o fardo, ele não é fácil, ele é pesado mesmo, procura ajuda médica, psicológica, se trata, toma um remedinho. É importante cuidar da saúde, não é errado tomar medicação, é preciso. Nós temos altas taxas de depressão entre mães atípicas, porque estão sobrecarregadas, né? E então é muito importante a gente poder olhar para a nossa saúde, né? Ter a chance de poder cuidar disso também, tá? Eu descobri a importância de falar sobre isso todos os dias, né? Então, onde eu vou, eu falo. Minha rede social fala 100% dos dias sobre isso. A construção que eu tô tendo hoje, essa construção de poder falar, de poder informar as pessoas sobre autismo menina, sobre autismo de diagnóstico tardio, sobre direitos autistas, sobre educação, sobre tudo, é o que pode informar uma Vanessa que estava lá no passado e não sabia nada, sabe? Então a gente tem que falar sobre isso para, eu digo sempre para minha filha, normalizar o que é normal. Outra coisa que eu gostaria de saber também, ó. Não vai ser fácil, tá? Não é fácil, a gente não dá para romantizar a maternidade atípica, a vida atípica é uma vida que a gente vai lutar bastante, né? Tanto é que isso aqui é uma aula sobre direitos, sobre caminhos onde a gente pode percorrer, porque a gente encontra barreiras, né? Então a gente vai encontrar barreiras sempre. E eu digo, o sistema ele é um moedor de mãe, né? Porque a gente não tem condições mínimas, básicas
terapias, de tratamento via SUS, de acolhimento para as mães, de política pública, de tudo isso que eu disse, né? Então o sistema mói a gente, não é fácil e também não é fácil estar na militância, tá? Porque o mundo, eu digo, o mundo azul não é tão bonito quanto parece, né? Então tem bastante discussões acerca de temas, gente que é a favor de X e contra Y, né? Não é bonito, a gente sofre todo dia, porque todo dia a gente dá de cara com uma injustiça ou com uma barbaridade que a gente fica chocado. Não dá para romantizar mesmo, mas tu é forte. Vamos lá. Eu digo sempre em todas as falas que eu faço. Confia no potencial do teu filho. Teu filho pode muito, tu pode muito também. Uma autoestima que a gente vai construir hoje, nós como mães atípicas, vai trazer um bem-estar e um futuro muito melhor. A gente não pode presumir porque o nosso filho é autista ou tem deficiência que ele não pode fazer X coisas, né? Quanto mais a gente tratar na normalidade, der autonomia, der independência, confiar no potencial, a gente vai ter resultados, sim. Porque eles podem, eu sempre digo isso para minha filha, tu pode tudo o que tu quiser, tudinho que tu quiser. Então vamos confiar no potencial dos nossos filhos. Tu é a melhor mãe que teu filho pode ter, né? Eu também, como eu falei antes ali, eu já me cobrei muito, né? Me cobrei e me cobro porque eu sou uma mãe solo. A rede de apoio também é curta, então às vezes a gente se questiona se está fazendo um bom trabalho. Mas, spoiler, a gente está. Tá? Enalteça, conviva com mães atípicas. Isso é muito importante, tá? Essa rede de apoio, porque raramente, eu digo raramente mesmo, alguém vai se sentir ou vai vivenciar, vai poder imaginar o que tu como mãe atípica tá passando, se não é outra mãe atípica. As pessoas não têm noção. Não tem noção mesmo da dimensão que é. Então, eu gosto muito dessa rede que se forma falando aqui nesse projeto que foi construindo para isso, né? Chama Maternando Espectro, onde as mães se encontraram com um propósito, né? E a gente vê sinais de muita empatia, de poder reconhecer, de vibrar as conquistas, de poder ter acolhimento, compreensão, que não raras vezes tu não encontra com mães típicas, né? Esse é fato, né? Não vai entender todas as nossas questões. E aqui fica uma fotinho minha da Sossô. Ai, gente, muito obrigada por hoje. Eu falei rápido, falei bastante, falei também, passei meu tempo, mas não foi tanto mais do que eu deveria falar, né? Acho que eu passei uns 10 minutos, então tá tudo certo. Eu dei uma pincelada mais geral, né, das coisas que eu gostaria de saber, e um passo a passo, né, pegando na tua mão, trazendo aqui para que tu possa fazer também via administrativa, para que tu possa ter essa condução, mas não tá esmiuçado, tá? Tem o meu contato aqui, o Instagram, meu e-mail, onde vocês podem também, se um caso particular, entrar em contato comigo, assim, mais especificamente. E esse é meu propósito, né? Trazer aqui mais informações sobre não só o mundo jurídico, a maternidade atípica, a vida atípica, a inclusão, a educação. A gente pode ficar assim, eu disse, comentei, compartilhei ali o post, eu disse assim, dá para marcar uma tarde inteira para falar sobre cada tema e ficar tomando chazinho. Aqui tem cafezinho, né? Mas a gente pode ficar tomando chazinho e falando sobre isso, porque tem muita coisa para falar. Tem muita, e eu espero que hoje eu tenha passado um
pouquinho de informação que possa ser útil para ti em alguma época da tua vida, ou que tu possa se beneficiar dessas informações, ou do que eu disse, ou dar uma risada da aleatoriedade, né. Mas é isso aí, gente. Muito obrigada mesmo por hoje, tá. Tchau.